vamos ler Mateus 5, o versículo é o 6. Mateus 5, verso 6. Ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos ler juntos agora? Vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Muito bem, olhe para mim. Então, a bem-aventurança que vamos estudar hoje é a respeito daqueles que têm fome e sede de quê, meus irmãos? De justiça. Vale repetir aqui o que eu já falei. Apenas os verdadeiros cristãos se enquadram nas bem-aventuranças. Apenas os verdadeiros cristãos possuem fome e sede de justiça. Aqueles que não estão em Cristo, eles têm fome e sede de muitas coisas, mas não conseguem ter fome e sede de justiça. Antes da gente entender o que é esta fome e sede de justiça, precisamos entender o que significa ter fome e sede. O Senhor Jesus está usando aqui essa expressão ter fome e sede para se referir a um desejo muito grande que há dentro de nós. Fome e sede se refere a desejos muito fortes que nós temos dentro de nós. Eu até anotei aqui, ter fome e sede, de acordo com o que Jesus está dizendo aqui, se trata de um forte desejo, aonde somos capazes de tudo para realizá-lo. Então não é qualquer desejo, não é qualquer vontade, é um desejo muito forte. Até porque a fome e a sede são desejos muito fortes. Não confunda fome com vontade de comer, né? Às vezes nós tomamos café da manhã, sei lá, 8 horas da manhã, um exemplo. Da meio-dia, a gente está com o quê? Não, a gente está com vontade de comer. Porque para você sentir fome mesmo, no sentido real da palavra, você tem que estar já um tempo sem comer nada. Se você, por exemplo, já fez um jejum muito longo, aí você sentiu um pouquinho, nem era fome completa, mas você começou a sentir fome. Uma vez eu fiz um jejum de 24 horas, não aconselho você a fazer, tá? Foi uma coisa que eu fiz, mas ali eu experimentei um pouquinho do que é fome. Porque geralmente o que a gente sente é vontade de comer. Agora, se você for num país muito pobre, onde as pessoas não têm o que comer, certas regiões na África e até aqui no Nordeste, nas partes mais pobres e isoladas, e até mesmo nas periferias, ali você vai ver o que é fome. São pessoas que estão há muito tempo sem comer. E esse desejo da verdadeira fome, ele não é qualquer desejo, é um desejo muito forte. O que eu vou falar aqui é pesado, mas eu acredito que pode. Podemos falar? Você não sabe o que é, por que você está afirmando que eu posso falar? Vou falar. Eu assistia recentemente um filme que um avião caiu com uns atletas lá, eu esqueci o nome, Moni, como é as cordilheiras, né? E aí aconteceu um acidente, o avião caiu e eles ficaram ali, alguns sobreviveram na neve, esperando o resgate, e passaram-se dias e muitas pessoas iam morrendo. Ali eles começaram a sentir fome, e a fome era tanta que a única alternativa que tinha era se alimentar, enfim, acho que vocês já entenderam talvez, né? Daqueles que haviam falecido. Uma coisa que vai até contra a própria natureza, mas para você entender o que é o desejo da fome. A pessoa que está com fome, ela tem até uma brincadeira que fala assim: você quer comer isso aqui? Ah, eu não gosto. Aí fala assim para a pessoa: quando você estiver com fome, aí você vai comer. Porque a fome, meus irmãos, não é qualquer desejo, é um desejo muito forte. Como a sede.
Pessoal, a gente costuma falar assim, eu estou com sede. A gente na verdade está com a garganta seca, sede mesmo. A pessoa que está com sede mesmo, ela faz de tudo para alcançar aquela água. O desejo é tão grande, a vontade é tão grande, que se não tiver outra água e tiver a água correndo ali na calçada da enchente, da chuva, a pessoa bebe, né? Porque o verdadeiro desejo da fome e da sede são coisas que a pessoa faz de tudo para alcançar, não é qualquer sentimento, é uma coisa muito forte. Então o que Jesus está dizendo aqui não é uma vontade de justiça, é de fato fome e sede é aquela pessoa que deseja de uma forma ardente a justiça. Essa é a ideia de fome e sede, é um desejo muito grande. Ficou claro até aqui? Só que ele fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Primeiramente, o que isso não significa? O que não significa ter fome e sede de justiça? Vou falar 3 coisas que não significa. Ter fome e sede de justiça não significa desejo de vingança. Você provavelmente conhece pessoas que elas têm uma grande fome e sede de vingança. Então, alguém a fere, ela fica torcendo para que essa pessoa pague por aquilo que ela fez. Então, se ela não puder ferir de volta, pagar ferindo, ela está assim, para que outra pessoa venha ferir aquela pessoa. Isso é vingança, isso é desejo de vingança. Tem até aquela expressão, né? Tem gente que quer fazer justiça com as próprias mãos. Não é essa fome e sede de justiça, isso é vingança. E o cristão, o povo de Deus, não é vingativo, porque o povo de Deus sabe que ao Senhor pertence a vingança. Então não é vingança, tá bom? O que não é fome e sede de justiça? O que mais? Aqui nem todos vão entender o que eu vou falar aqui, mas se você já viveu, você vai entender. Eu me lembro de algumas épocas que se fazia uma conhecida campanha da justiça, da onde eu vim. E nessa campanha era muito usado esse versículo: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E era ensinado o seguinte: olha, você que tem uma causa na justiça, você está com fome e sede de justiça. Você que está doente, não é justo, você está com fome e sede de justiça para ser curado. Então, você vai chegar diante de Deus e vai falar: Senhor, faz justiça. Alguns aqui devem entender do que eu estou falando. Não é esse tipo de fome e sede de justiça. Até porque, meus irmãos, se Deus fizer justiça, se Deus tratar o homem com justiça, sabe que tratar com justiça é dar ao homem o que ele merece. Correto? Ser justo é dar ao outro o que ele... Se Deus nos tratar com justiça, do tipo assim, eu vou ser justo com o ser humano, então todo ser humano vai descer para o inferno. Porque nos seus melhores dias, realizando suas melhores obras, com as suas melhores intenções, o homem se torna merecedor apenas do inferno. Então não é esse tipo de fome e sede de justiça de ficar brigando com Deus, ou tentando barganhar com Ele. O que mais que não é? O que mais que não é fome e sede de justiça? Não se trata daquele senso comum de justiça que todo ser humano tem. Você já reparou que todo ser humano tem um senso de justiça dentro dele? Por exemplo, quando você está assistindo a televisão, e o que eu vou falar aqui é muito comum, e passa a seguinte notícia: rapaz no ponto de ônibus às 4h30 da manhã, indo para o trabalho, foi abordado por 2 meliantes numa motocicleta e levaram o seu celular e ainda mataram ele. Já viram notícias desse tipo? Como é que você fica? Você fica indignado, você pensa assim: poxa, roubar já é ruim, agora roubar trabalhador, e roubar trabalhador ainda matar o trabalhador. Quer dizer, é um senso de justiça, é uma raiva que nós sentimos, porque nós somos dotados, ainda que a gente não conheça a pessoa, a gente não gosta de ver injustiça.
Se uma pessoa chegar em você na fila você nem conhece a pessoa, na fila da padaria, e falar assim, começar a puxar assunto, tem gente que puxa assunto com a gente, né, que a gente nunca viu na vida, e ela fala assim, olha fulano, olha, eu estou triste porque eu estava trabalhando, dando o meu melhor, fazendo tudo que eu tinha que fazer, eu fui mandado embora da empresa e eles não querem pagar os meus direitos. Como é que você fica? Você nem conhece a pessoa, como é que você fica? Você fica chateado, porque você fala, não é justo o que estão fazendo com aquela pessoa. Isso é um senso de justiça. Até o preso, ele tem senso de justiça. O presidiário tem senso de justiça. Você sabe que dependendo do crime que a pessoa comete, quando ela cai no presídio, dependendo do caso, ela é até morta pelos outros presos. Porque o preso, ele pensa assim, o que essa pessoa fez não é justo. Vocês estão me entendendo? O ser humano, por natureza, ele tem esse senso de justiça. Só que não é desse senso de justiça que a Bíblia está falando. Bem-aventurados que têm fome e sede de... Ô pastor, então se não é desejo de vingança, se não é campanha de justiça, se não é esse senso comum que todo ser humano tem, o que seria fome e sede de justiça? Meus irmãos, a melhor definição de ter fome e sede de justiça é você ter fome e sede de Deus. A pessoa que tem fome e sede de justiça é a pessoa que tem fome e sede de Deus. Vocês abriram no Salmo 42? Vamos juntos lá para entender melhor o que é esta fome e sede de justiça. Salmo 42. O salmista vai dizer no verso 1: como a corça suspira. Olha como é que começa, olha a palavrinha que é usada. Como a corça suspira pelas correntes das águas ou pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia ou suspira a minha alma. Olha como o salmista está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: Deus, a minha alma anseia. É qualquer vontade? É qualquer desejo? É um anseio. Ele chega a usar a palavra suspiro. Você sabe o que é suspirar? É quando você faz assim: puxa, como eu quero isso. É um desejo acima de qualquer outro. E ele fala: como a corça suspira, anseia pela corrente das águas, assim por ti anseia a minha alma. Agora veja o verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a quem, meus irmãos? A Deus. Olhe para cá. Esses dois versículos do Salmo 42 nos traz a ideia correta do que é ter fome e sede de justiça. É você ter fome e sede de Deus. Porque Deus, Ele é justiça. Um dos principais atributos do Senhor é a justiça. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele tem sede de Deus. Mas pastor, sede de Deus em que sentido? Eu vou citar alguns aqui para vocês. Primeiro, este que tem fome e sede de justiça, ele tem fome e sede de conhecer a Deus. Ele tem um desejo muito grande em conhecer a quem? A Deus. E como que nós conhecemos a Deus, pastor? Basicamente, por meio da oração e por meio da leitura das Escrituras, da palavra. Logo, meus irmãos, o que tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de conhecer mais e mais de Deus. Então ele tem fome e sede de orar. Ele tem desejo por orar. A oração na vida do salvo não se
não se trata de uma obrigatoriedade, mas de um desejo que o salvo tem de conversar com quem? Com Deus. Não sei se já aconteceu com você, acredito que já, de você ter um dia muito corrido e você vacilar no sentido de, naquela correria, você deixar de falar com Deus. Então você acordou, fez aquela oração bem meia boca, aí você foi e tal, chegou uma hora do seu dia, se você está em Cristo, isso acontece com você. Chegou uma hora do seu dia que você ficou com fome e sede de falar com Deus, de modo que você deixou os seus afazeres, parou tudo e disse: agora eu vou falar com Deus. Bem-aventurado é você, porque você tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de Deus. É a mesma coisa com a Bíblia. Meus irmãos, aqueles que não têm fome e sede da palavra de Deus, ou eles não são salvos, ou eles ainda não entenderam o que a palavra de Deus significa. Porque quando você entende que é nas Escrituras que você conhece de fato quem é Deus, você passa a ter desejo pelas Escrituras. Você pode não entender muito, você pode não ter uma boa leitura, você pode não ter uma boa interpretação de texto, mas se você tem fome e sede de justiça, você tem fome e sede da palavra de Deus. E ainda que você não entenda muito, você vai se debruçar sobre ela e você vai: Senhor, eu quero entender a palavra. E você lê, e você lê, e você medita, e você ora, você quer conhecer mais e mais de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitos que se dizem cristãos não têm um pingo de fome pelas coisas de Deus. E eu lhe digo algo muito sério, com amor, mas precisa ser dito. Tem algo muito errado com o seu cristianismo. Tem algo muito errado. Se a sua Bíblia fica lá de lado, você mal se lembra dela, se a sua vida com Deus é só um detalhe, você não dá importância a isso, então você não tem fome e sede de Deus, você não tem fome e sede de justiça. O mesmo Davi, que escreveu o Salmo 42, no Salmo 1 ele vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Você conhece o Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quer dizer, um constante relacionamento com Deus por meio da sua palavra. O que mais é ter fome e sede de justiça ou ter fome e sede de Deus? A pessoa que é salva, e está sendo tão legal essa série de mensagens da bem-aventurança, porque o que a gente prega domingo, e não é programado não, quando eu vou preparar o culto de quarta eu vejo a semelhança. Por exemplo, essa questão de ter essa comunhão com Deus, a gente falou domingo, a comunhão com Deus no secreto, em casa, né? Só que a gente também falou no domingo que o salvo, ele tem comunhão com Deus junto com os irmãos, participando do culto. E é uma das coisas que eu destaquei aqui. A pessoa que tem fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, ela tem o desejo de estar com os irmãos, cultuando a quem? A Deus. Então, vou dar o exemplo do culto de domingo, mas vale para qualquer culto. O salvo, ele pensa assim: poxa, domingo está chegando, um exemplo, e eu vou me reunir com os meus irmãos para ouvir a palavra, para cantar louvores ao Senhor, para buscar ao Senhor. Isso é motivo dele ficar alegre. Entende, pessoal? Não é algo forçado, não é algo assim empurrado. De fato, ela tem fome e sede de estar eu vou usar aqui a casa de Deus, que é a expressão mais popular, para você entender. O salvo, ele tem essa fome e sede de estar na casa de Deus, buscando ao Senhor com os demais irmãos. Só que ter fome e sede de justiça, que é ter fome e sede de Deus, também significa
aquele desejo muito grande no nosso coração de querer nos parecer mais com o Senhor. E como que isso acontece, pastor? Através de uma vida de justiça, uma vida justa. Meus irmãos, a gente sabe que não somos salvos pela nossa justiça. Não há justiça em nós que nos torne merecedores do céu. Só uma perguntinha, que vocês estão aqui comigo? Ou vocês só estão com o corpo aqui? Estamos juntos aqui? A gente sabe, e você que está em casa, espero que você esteja compreendendo, a gente sabe que não há justiça em nós no sentido de nos tornar merecedores do céu. Ninguém entra no céu pela própria justiça. Nós entramos no céu porque fomos justificados pela fé em Jesus, isso é claro. Só que uma vez salvos, nós queremos andar na justiça. O desejo do cristão é andar na justiça. O desejo do cristão é andar em santidade. O desejo do cristão é viver de acordo com a justa palavra do Senhor, é o desejo dele. E aí entra naquela bem-aventurados que choram, porque o cristão, ele chora quando ele peca contra Deus, mas ele se alegra quando ele consegue andar na justiça, no caminho da integridade, da retidão. Então, o salvo, quando ele vai orar, porque ele tem fome e sede de justiça, ele ora: Senhor, me ajude a andar na justiça, me ajude a ser justo com a minha esposa, me ajude a ser justo com os meus filhos, me ajude a ser justo no meu trabalho, me ajude a ser justo com os meus irmãos, me ajude a vencer o pecado, me ajude a vencer a mim mesmo. Senhor, tem tanta coisa em mim que eu sei que não te agrada, me ajuda a ser melhor. Ele tem fome e sede de se tornar uma pessoa mais parecida com a palavra de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Só que não apenas isso. O que tem fome e sede de justiça, que tem fome e sede de Deus, ele tem dentro de si também um forte desejo de que outras pessoas também conheçam a Deus. Sabe, pessoal, quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa conhece a Cristo, ela tem dentro de si um grande desejo de que as outras pessoas também conheçam. Então, sempre que ela tem uma oportunidade, ela fala de Jesus. Sempre que ela tem uma oportunidade, ela leva para outras pessoas a palavra que um dia a salvou. Se você está aqui e você diz assim: pastor, eu sou salvo, mas você não se importa com aqueles que estão indo para o inferno por carecerem da graça de Deus, então essa sua indiferença mostra que tem algo errado também com o seu cristianismo. Uma frase muito antiga e conhecida, mas aquele que está caminhando para o céu, ele quer que outras pessoas também sigam ele para ir para o céu. Então ele fala de Jesus, e sempre que ele pode e tem a oportunidade, ele convida outras pessoas para participar do culto. Porque ele pensa assim: eu vou participar do culto, o meu vizinho, eu falei de Jesus para ele, eu vou convidá-lo para participar do culto comigo. O meu familiar, lá no meu trabalho, quem está compreendendo? Porque ele tem fome e sede de justiça, ele quer que outras pessoas sejam salvas. E para terminar, o salvo, o que tem fome e sede de justiça, ele tem fome e sede da eternidade. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste. Jesus falou para os religiosos: vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Paulo disse aos Colossenses: já que vocês estão com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, se referindo à eternidade. Pessoal, quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede do céu. Quem tem fome e sede de justiça,
não vê a hora de adentrar os portões da Nova Jerusalém e viver com Cristo por toda a eternidade. Os que têm fome e sede de justiça, eles dizem: ora, vem Senhor Jesus. Eles estão na expectativa. O que mexe com o coração do salvo, o que deixa o salvo contente, de fato, de verdade, é a certeza que ele tem de que em breve Cristo virá para arrebatar a sua igreja. Pessoal, eu não sei se você já fez uma viagem, você ficou com saudade de casa. Você ficou assim: poxa, eu não vejo a hora de voltar para casa. Você pode estar em qualquer lugar, mas você fala assim: poxa, eu queria tanto estar em casa. Com quem já aconteceu isso? É mais ou menos assim. O cristão, ele tem dentro dele: eu não vejo a hora de ir para casa, porque ele sabe que aqui nesse mundo ele é um peregrino, ele é um forasteiro, ele é um estrangeiro. A nossa pátria não é aqui, pessoal. Nossa pátria é lá em cima. Por isso que o foco e o coração do cristão bate pela eternidade. Ele trabalha. Alguns cristãos têm o propósito de prosperarem neste mundo? Tem, mas não é a prioridade, não é o que ele mais quer. Lembra de Paulo? Se for para eu viver, é Cristo. Não tem outro modo de viver, é Cristo. Mas e se eu morrer? Para mim vai ser prejuízo. É isso que ele disse? É o quê? Porque o coração de Paulo batia, pulsava. Ele tinha fome e sede da eternidade. Só que, meus irmãos, para a gente concluir, eu preciso deixar algo claro. Existem 3 tipos de desejo. Quando eu falo desejo, é fome e sede. Quando eu falo fome e sede, é desejo. Existem 3 tipos de desejo no ser humano. Existe o desejo pelas coisas comuns. O que são as coisas comuns, pastor? Comida, bebida, dormir. Sabe, são coisas o quê? Comuns. O próprio sexo dentro do casamento. São coisas boas, saudáveis, comuns. E não há pecado nisso. Todo ser humano tem desejo por coisas comuns. Todo ser humano. E também existe um segundo tipo de desejo, que é o desejo pelas coisas pecaminosas. E aqui, infelizmente, todo ser humano tem. Lembra que Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. O ser humano tem desejos pecaminosos, ou não? Sejamos honestos, sinceros e verdadeiros. Não existem momentos que a gente deseja coisa que não deveríamos desejar? Que nós nos sentimos atraídos por coisas que não deveríamos sentir? Por isso que Jesus falou: negue a si mesmo. Então, o ser humano, todo ser humano tem desejos pecaminosos. Então veja só: desejo comum, por comer, por dormir e tudo mais, todo mundo tem. Desejo pecaminoso, todo mundo. Mas existe um terceiro tipo de desejo, o desejo pelas coisas de Deus, que é o que a gente abordou aqui hoje. Esse não é para todo mundo, é só para o salvo, é só para o cristão. Enquanto você não nascer de novo, você não vai desejar, você não vai ter fome e sede de Deus. Quando você nasce de novo, o seu maior desejo é de fato Deus e aquilo que Ele tem à nossa disposição, se tratando de comunhão e de relacionamento com Ele. E acima de tudo, eternidade. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos encerrar por aqui a mensagem, nós vamos orar, mas fica aí a reflexão a todos os que ouviram essa palavra presencialmente e pelo Instagram. Veja você se há dentro de você fome e sede de Deus. Veja se há dentro de você fome e sede da palavra de Deus, fome e sede do reino de Deus. Vamos ficar de pé. Pastor, não tem dentro de mim. Então, ou é porque falta você nascer de novo,
ou porque talvez você esteja tão envolvido com as coisas desse mundo, se alimentando de tantas coisas, que você tem perdido o apetite por aquilo que é principal. E aí cabe a você ver o que de fato tem sido prioridade na sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Fechemos os olhos neste momento. Eu convido aqueles